Oi, gente. Oi, gente. A gente está chegando aqui, uma live, leitura de mesa radiônica, tá? Para o intuito de vocês conhecerem o nosso trabalho. A gente está com uma leitura, não é coletiva, tá? É uma leitura que vai apenas para agregar conhecimento, né? Tem pessoas que têm bastante dúvidas sobre a mesa e a gente achou uma maneira fácil da gente demonstrar o nosso trabalho mais na prática. E aí, conforme a leitura for acontecendo, o Lucas vai fazer a leitura da mesa agora, para vocês entenderem um pouco, né? E assim que, conforme ele for fazendo, né, essa leitura, ele vai aqui fazendo na prática. E desculpa o barulho, a gente mora numa região central, então tem bastante barulho de carro, moto, mas acho que dá para ouvir. E o intuito mesmo é para demonstrar o nosso trabalho. Não tem como responder nenhum tipo de pergunta durante a leitura, justamente porque não tem como ele sair da energia ali, tá? Do trabalho. Então, depois disso, se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta particular, manda mensagem no privado, por aqui ou nas redes, que a gente responde, tá? Se quiser falar um pouco. Bom, gente, vou explicar um pouquinho rapidamente como é que a mesa funciona. A mesa radiônica ela trabalha basicamente em cima da radiestesia. A radiestesia é uma técnica feita, descoberta, para ler as energias. Você já deve ter visto em filme, em vários lugares, onde a pessoa ela pegava 2 pedaços de graveto, em busca de água, em busca de um poço de água. A hora que chegava no local, ele se cruzava, sozinho. Isso é a radiestesia, é essa energia que está ali e a gente usa um objeto para fazer a leitura dessa energia. E a mesa radiônica ela se utiliza de gráficos dentro da radiestesia para a gente fazer a leitura do seu campo vibracional, da sua aura, do seu campo energético. E depois disso tudo a gente utilizar as ferramentas para a gente poder fazer o tratamento, se tiver ali em desequilíbrio, realinhamento de chakras. Então a mesa radiônica ela é uma ferramenta extremamente poderosa. A gente pode curar muitas coisas, desde karmas, traumas, enfim, são infinitas as possibilidades que a gente pode fazer com a mesa. Eu vou estar abrindo a mesa agora, eu não vou estar abrindo as informações assim particulares, uma leitura particular, porém vocês vão ver na prática como que o pêndulo, que é a nossa ferramenta de indicação, como que ele vai funcionar. Aqui eu tenho um pêndulo de cristal, o qual ele já foi devidamente energizado, já foi iniciado para a mesa, e eu vou fazendo a leitura. Se a Mi quiser fazer algum comentário, durante o processo em relação à mesa, ela vai estar colocando aí para vocês as explicações. E é isso, é mais um intuito para vocês conhecerem o nosso trabalho, para vocês conhecerem como que a mesa radiônica ela funciona, e é isso aí. Fala para eles qual que é a mesa que a gente trabalha, tá? Que as mesas existem várias técnicas, Isso. Vários tipos de mesa radiônica, e não existe uma igual a outra, de forma alguma, tá? Cada uma funciona de uma forma, trabalha de uma forma diferente, Às vezes vocês já devem ter visto, aqui mesmo em live, eu acabei até vendo, de fato, algumas mesas eu não fico prestando muita atenção, mas de qualquer forma, o nosso trabalho é com o Arcanjo Miguel, A nossa mesa ela é canalizada pela energia do Arcanjo Miguel, a mesa de cristal azul. Então ela trabalha muito com a energia de São Miguel
E também há um sigilo que é feito no final, né, do atendimento. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. É que a gente está em 2 celulares, tá? Então acaba dando divergência aqui. Foi vários. Tá. Então voltando, gente, nossa mesa ela tem um sigilo, que ao final a gente ativa esse sigilo, né, que é o sigilo de São Miguel Arcanjo, e serve como uma proteção para todo o trabalho que foi feito na mesa, né, todo o alinhamento, todo o corte energético que foi feito. Então a gente faz a ativação desse símbolo para poder criar esse sigilo e ninguém é maior que São Miguel Arcanjo para poder passar por essa barreira. Eu vou dar início aqui à mesa, vou abrir a mesa, né, vou ficar em silêncio, né, durante o processo, justamente, né, pela questão da frequência energética. Mas, novamente, se alguém quiser falar alguma coisa, expor alguma coisa e explicar, né, o que está acontecendo, ela vai estar passando aí para vocês também. Certo, gente? Durante os tratamentos, ele até pode falar sobre o que ele vai trabalhar, tá? O que não dá para acontecer é, por exemplo, a interação. Não vai ter interação durante o trabalho, porque não é um trabalho coletivo, tá? Ele é um trabalho particular, né, a princípio, para a gente poder passar para vocês como que funciona na prática, tá? O trabalho com a mesa. Então, não é um trabalho coletivo de perguntas, onde aqui a gente tira as dúvidas durante a live. Isso não tem como fazer nesse momento, não que isso não possa acontecer, tá? Em algum outro momento a gente pode abrir live e fazer dessa forma. Porém, esse trabalho de hoje é um trabalho individual, mais para vocês conhecerem como que a gente faz a mesa na prática. Porque às vezes a gente faz as postagens e fica uma coisa muito rasa, né? Então, o Lucas ele já está no início, né? Os dados da pessoa tá em sigilo, inclusive ele sabe, tá? A pessoa tá sabendo que está sendo compartilhado, né? Não os dados, mas a terapia em si. Então é mais para sentido de divulgação, tá bom? Do nosso trabalho. Aí eu vou pedir pro Lucas, conforme que ele for trabalhando, ele for explicando. Ele não passou os dados, mas ele já abriu a mesa, tá? Ele não vai poder interagir, eu tô mais aqui na live. Dúvidas, se vocês quiserem mandar, podem mandar pra gente aí na minha rede aí no privado, para tirar algumas dúvidas, ou aqui mesmo, conforme eu vou olhando, eu posso ir respondendo, tá? Aqui na própria live mesmo, porque quem tá fazendo a leitura é ele. Então, isso não vai atrapalhar. Ele mesmo não pode estar respondendo, mas ele pode informar sobre o trabalho que ele está fazendo, tá? Agora eu vou fazer a análise da frequência física. Através do pêndulo eu consigo fazer a leitura de qual que é a porcentagem atual e qual que é a porcentagem ideal
para a frequência da pessoa nesse momento. O bom é que a gente já tem participação especial, tá, gente? Liga não, que área central é assim mesmo, a gente já tem as participações especiais aí. Se você da próxima puder fazer uma leitura falando, melhor. Para você entender o pêndulo, tá? E o trabalho que você está fazendo. Vou falar a próxima frequência. Pode falar um pouquinho mais alto. Eu vou passar a próxima frequência para vocês entenderem como é que funciona. E assim, tudo que a gente faz na mesa, a gente pede uma permissão divina para que ela aconteça. E o pêndulo ele vai indicar se é permitido ou não. Então, no caso aqui do nosso consulente, a gente vai fazer a análise da frequência no campo mental, para ver como é que está o atual, qual que é o ideal e se a gente pode atuar em cima desse campo. Nesse momento o pêndulo ele me deu qual que é a frequência atual e a frequência ideal para o nosso consulente nesse momento. Através desse símbolo que está aqui, que é conhecido como Exua, através dele eu consigo verificar com a mesa se é permitido a gente trabalhar. Se o meu pêndulo ele rodar para a direita, significa que sim. E se ele rodar porventura para a esquerda, que é o outro lado, significa não. Então nesse caso aqui, a mesa está permitindo a gente trabalhar. Eu sigo para o gráfico de ferramentas, que aqui existem várias ferramentas e o próprio pêndulo ele indica qual que é a ferramenta ideal. No caso aqui é a chamatrina. E aí ele vai ativar numa ordem de frequência, a chamatrina, ele está falando isso mentalmente, mas tem um modo de ativação, tá? Não é só o pêndulo ali em volta do cristal, ele tem uma forma de ativar aquilo que a mesa for atuar, tá? E aqui no meio, onde estão os cristais, só para vocês entenderem, é um portal que está aberto, um portal energético, onde eu encaminho essas energias para a pessoa que está sendo atendida, para a pessoa que está passando por todo esse processo de alinhamento. Então, quando eu ativo a ferramenta aqui no meio, o pêndulo me indicou qual que é a ferramenta, eu venho aqui no meio e ativo. Então, a partir do momento que eu estou ativando, eu estou encaminhando para ele essa energia, essa frequência energética da ferramenta para poder alinhar aquele campo da frequência específica que a gente está trabalhando. Qual que é a próxima que você está fazendo? Isso que eu estou fazendo é no campo emocional. Então aí ele vai anotando as informações em PDF, tá? Para passar para o consulente. Novamente, a mesa permitiu a gente trabalhar. Quando ela não permite, a gente encerra aquela frequência ali e vai para a próxima. Aqui o pêndulo está fazendo a leitura de qual ferramenta que vai ser a ideal para poder trabalhar. Ela começou a me indicar. Aqui no caso a ferramenta é o código 21, que é uma energia, o próprio pêndulo confirma, circulando em cima. Então eu ativo a ferramenta.
E aí a ferramenta é ativada através de palavras. Ele está falando de forma mental, mas ele não está passando isso ele não está falando, tá? Mas ele pode ativar isso de forma mental porque ele já sabe fazer ativação. Ele não precisa necessariamente falar. Que no caso foi alinhado. Galera, obrigada aí pela live, tá? 47 pessoas em live. Tudo bem com vocês, gente? De que cidade vocês estão falando? Dá um oizinho aí pra mim, pra gente saber que vocês estão aí fortalecendo a nossa primeira live, hein? Gratidão, galera. Desculpa o barulho. Desculpa o barulho, que aqui é babado. O negócio é bem na avenida principal. Então vocês já viram, né? A gente vai ter aí a trilha sonora da rua e tá tudo bem também, faz parte. No caso agora, a mesa ela me forneceu uma ferramenta onde eu tenho um gráfico auxiliar. Esse gráfico é um gráfico de ervas, né? Então vai ser trabalhado dentro da fitoterapia. Falando novamente, vai ser trabalhado dentro da fitoterapia, né? Que é a energia das plantas, né? Das ervas, né? E aí o pêndulo é colocado também. Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho tem algumas ervas indicadas e o pêndulo vai me indicar qual que seria, né, a erva propícia para o tratamento dessa frequência, agora que a gente está trabalhando a frequência intuitiva. Então, ó, a mesa deixou atuar, tá fazendo o tratamento, tá? A partir da fitoterapia. Lembrando que o consulente autorizou a leitura, tá? A leitura para a gente poder fazer essa divulgação nas nossas redes, tá? Então, assim, já tá anotando, já tá trabalhando para trazer equilíbrio. Depois que finalizar essa mesa, a gente vai aparecer aqui e vai explicar mais na teoria, tá? Assim, o básico, né? Aqui vocês estão vendo na prática por enquanto, mas vocês vão aprender na teoria também algumas coisas, algumas informações para vocês entenderem, tá bom? Assim que finalizar. Muitas vezes durante o tratamento, o atendimento, o pêndulo ele pode acabar pegando alguma influência energética, né? Então é muito importante a gente saber, né, como que o pêndulo ele funciona na nossa frequência, né? É importante a gente entender como que o pêndulo funciona, como que o pêndulo ele vai trabalhar, e se a gente perceber qualquer movimentação energética que venha atrapalhar o atendimento, a gente fazer a leitura daquela frequência novamente e confirmar novamente com o pêndulo, né, se é aquilo mesmo. Isso. 55 pessoas na live, hein? Obrigada, galera. Gratidão. Gratidão. E assim, gente, a mesa ela vai trabalhar não somente nas frequências físicas, né? Ela também trabalha nas frequências emocionais, nas frequências energéticas e nas frequências espirituais.
Quando eu falo espiritual, não falo de religião, mas sim de espiritualidade como um todo. Né? Energias negativas, energias mais densas que venham atrapalhar, né, o seu dia a dia. Qual que é essa que você está utilizando agora? Essa frequência que eu estou vendo é a frequência espiritual. Como que está a frequência espiritual? Fala na porcentagem, como é que tá, quanto que ela atua. No caso dele aqui, a porcentagem atual está em 90% e o ideal para ele é 100%. Então assim, ela não está tão fora, né, do que é ideal. Mas mesmo assim, a gente pede autorização para trabalhar e a gente deixa ela o mais alinhada possível. Qual que foi o trabalho? A mesa indicou o código 21 como ferramenta para esse momento. O código 21 ele serve como se fosse um reset em todas as frequências energéticas desse campo. É como se você estivesse no computador e você formatasse ele, né? Colocasse meio que no padrão de fábrica. Então é justamente isso que essa frequência ela faz. Dificilmente pode acontecer da mesa não deixar trabalhar nada, né? Pode acontecer muitas vezes naquele momento não é o momento para ser trabalhado, né? As energias, as frequências que precisam ser trabalhadas, porque você ainda precisa aprender alguma coisa, passar por alguma coisa como um aprendizado. Mas é muito difícil acontecer, né? Pode às vezes ter uma frequência ou outra que a mesa não autorize, mas todas elas é muito difícil ela não autorizar, né? 99% das frequências a mesa trabalha. Engraçado, agora eu estou entrando numa frequência que é uma frequência que acho que interessa muita gente, que é a frequência financeira, né? A gente consegue também alinhar, né, a frequência financeira, não somente de dinheiro, né, mas para tirar toda a escassez, tirar todo o vício de escassez, né, as limitações, né, que nós mesmos aí colocamos no nosso caminho. E assim, gente, quanto mais sessões você seguir à risca todas as indicações, sempre vai ser positivo cada atendimento para frente, né? Porque isso mostra que você está entrando num alinhamento, num padrão energético próprio para o seu padrão vibratório. E isso vai te ajudar no dia a dia, isso vai te ajudar a lidar com as situações, né, que possam acontecer de uma forma totalmente diferente, mais tranquila e mais leve. Então, só lembrando mais uma vez, a gente está fazendo o trabalho fechado, com mesa radiônica, Arcanjo Miguel, cristal azul. É uma leitura fechada, o intuito da live é para vocês conhecerem o trabalho da gente, tá? Para que a gente possa apresentar mais uma ferramenta. O intuito é apresentar mesmo o trabalho na parte prática, né? Porque na teoria, às vezes a gente passa aqui algumas informações e fica um pouco vago, as pessoas não conhecem muito bem.
como é que funciona, né? E aí na prática é um trabalhão, né? Vale a pena, compensa, porque de qualquer forma a gente está ajudando outra pessoa, né? As pessoas que procuram para fazer esse tipo de limpeza. E uma coisa legal da mesa é que a mesa ela não necessariamente precisa ser externalizado o trabalho que é feito, porque a mesa ela trabalha o total tratamento ele já é feito todo na mesa radiônica, você não precisa externalizar. Esse cliente, perdão, gente, esse cliente ele gosta de fazer os trabalhos externalizados, né? Então, além da gente fazer o trabalho com a mesa, os tratamentos que é passado aqui, que é fechado na própria mesa radiônica, não tem a necessidade de passar, porém, ele é um consulente que gosta de usar dessas ferramentas, entendeu? Para uso do dia a dia mesmo. Então, o que acontece depois dessa leitura? Eu vou lá, monto o portfólio e passo as orientações. A gente faz o portfólio da mesa, passa para ele em PDF, né? Esse tratamento que foi feito. Feito esse tratamento todo, o que tiver de fácil acesso, a gente passa, né? Mais assim, detalhadamente, né? A gente passa assim as informações que foram trabalhadas, todo tipo de tratamento que foi feito na mesa. E em sequência disso, se tiver algo que ele queira externalizar, por exemplo, o uso de um floral, que às vezes é trabalhado na mesa, a utilização da fitoterapia, de ervas. Então tem ferramentas na própria mesa que a gente consegue externalizar para o cliente. E esse é um cliente que a gente já trabalha com ele há alguns meses, tá? Então a gente vem fazendo um trabalho bem extenso, que além do que a gente já faz na mesa, no dia a dia dele ele também faz a utilização. Então isso é importante repassar, tá? Gente, esse barulho é barulho da minha cadeira, tá? Fazendo barulho, mas é a cadeira, não é nada. E que você esteja pensando aí, não. A cadeira tá meio frouxa aqui, não é outra coisa. Se você quiser... Qual que é o próximo trabalho? Próxima frequência? Frequência no campo profissional. Então agora ele vai ver a frequência no campo profissional. Qual que é a atuação que está atual? A frequência atual está em 80% e a ideal para esse momento é 100%. Novamente, a gente percebe que não está muito desalinhado, não está muito fora do que é ideal, mas ainda assim a gente trabalha para deixar o mais alinhado possível, né? Qual foi a ferramenta utilizada? A ferramenta ela é conhecida como alegria divina, né? Como o próprio nome já diz, né? Ela traz essa energia divina para ser trabalhada nesse campo. E aí é trabalhado com o pêndulo na área central para ativar essa ferramenta. Então é sempre assim, a gente vai ver a frequência, vai ver qual é o campo de atuação, se é permitido atuar na própria ferramenta ali, nas ferramentas opcionais, né, que tem. A gente procura qual que vai ser o tipo de ferramenta utilizada para fazer o alinhamento da frequência e, consequentemente, acaba chegando no que a mesa pede. Só lembrando que o pêndulo ele não é intuitivo, tá? Ele não é utilizado de forma intuitiva, nem tem como fazer isso. Você não consegue trabalhar dessa forma com ele. Parece, né, assim, em vídeo, parece que a gente está mexendo o pêndulo, ele está mexendo de forma intuitiva onde ele quer. Se for assim, ele não consegue nem chegar no resultado que é necessário. Então, não é mexido de forma intuitiva, aonde ele precisa ir, ele é fluido. O pêndulo, ele canaliza... Peraí. Pode falar. Pode falar. O pêndulo, ele canaliza todas as informações que o meu próprio subconsciente recebe
né, em relação à leitura, né, energética do campo vibracional trabalhado, né, que no caso aqui a gente está trabalhando, né, no campo vibracional da pessoa. É assim que a gente vai trabalhando, né? Qual que é a próxima que você vai utilizar? Das frequências, né, que a gente tem o costume de trabalhar, essa última que eu fiz foi do próprio campo vibracional, né? E agora eu vou entrar em frequências que o próprio consulente, né, pediu particularmente para a gente fazer. Eu não posso passar essas duas, mas assim que eu fizer elas, tem outras frequências que eu posso falar que são trabalhadas também, que aí a gente vai entrar numa parte de frequência de limpar a frequência, né, onde o ideal é se as frequências estarem zeradas. Parte de magia, né? Isso, as partes de magia. Até que foi rápido. A gente que está acostumado, né, a realizar esses atendimentos, esses tratamentos, é muito gratificante quando a gente vê através do próprio gráfico como que as coisas elas estão bem equilibradas. Isso significa que, né, a mesa ela tem atuado da forma correta, né, e o próprio consulente tem seguido as orientações, né, para evitar o desequilíbrio, para evitar toda a desarmonia energética que possa vir a acontecer. Lógico que somos seres humanos, todos nós temos nossos dias que são bons, dias que são ruins, e isso também se afeta, né, nas nossas frequências, mas junto com o tratamento da amizade única, entre outras terapias que existem, a gente consegue manter isso aí sempre alinhado. Pode acontecer também da própria frequência que a gente está trabalhando, ela não utilizar somente uma ferramenta. Por isso que eu sempre confirmo aqui, né, se tem mais alguma ferramenta que a gente pode utilizar, antes de eu confirmar a frequência, né, já equilibrada, já dentro do padrão que tem que ser. A pergunta particular? As duas perguntas particulares já foram. Agora a gente vai trabalhar as energias das frequências de magia. O que seriam essas magias? Magias que estão no DNA, né? Então, como que eu vou explicar para vocês? Coisas que vêm de ancestrais, né? Que possam influenciar, né, hoje em dia no seu próprio karma, né? Temos questão de doença também, que a gente consegue tratar. E também os votos, né? Voto de pobreza, castidade, celibato, né? Enfim, né? Amor eterno. Então, dentro da mesa a gente consegue estar trabalhando isso também, né? Essas frequências, o ideal delas é sempre estar em 0%. Né? Então, no caso aqui, a gente vai, né, fazer a leitura
para ver como é que tá, mas de antemão, né, o ideal é sempre estar em 0%. Então faz isso em voz alta para eles verem como é que funciona. Aqui a frequência ideal, eu já perguntei pro pêndulo qual que é a atual e a ideal, e ele já estava mostrando que é 0%. A mesa ela não vai permitir trabalhar porque não tem que ser trabalhado, né? A frequência ela já está no ideal. Então a gente só parte para a próxima frequência. Agora é magia ancestral, né? Está relacionada às vidas de outras vidas, né? Vidas passadas. A mesma coisa, né? Não vai permitir trabalhar, a gente parte para a próxima. Seriam magias influenciais. O que seriam essas magias? Tudo que pode influenciar. Magias externas, né? Um exemplo, né? O olho gordo, inveja, quebranto, né? Então todos esses tipos de magia. Também novamente zerado, né? E o porquê que tá dando zerado? Como a gente já vem fazendo um tratamento, a gente já tem um tempo fazendo um tratamento com esse consulente, essa parte, essa etapa, a gente já fez o tratamento. Então, tudo aquilo que precisava ser alinhado, tudo aquilo que precisava ser colocado no lugar, já foi alinhado, já foi tirado, já foi tratado, então não há mais o que trabalhar, a menos que aconteça, né, de acabar tendo um desequilíbrio, mas por influência de fora, né, não do próprio consulente. Aqui nesse momento, todas as frequências relacionadas à magia deram 0%, sendo o atual e ideal, então está tudo dentro do conforme, né? Dentro do esperado. Após toda essa leitura, eu confirmo com a mesa, né? Se há mais alguma coisa, mais alguma ferramenta que a gente pode utilizar. Então o próprio tempo vai caminhando já me dizendo não, né? Girando para a esquerda, né? Para a minha esquerda no caso. Nesse momento eu confirmo através de um outro gráfico numérico quantos dias que vai demorar para essa energia ela reverberar no plano físico, né, desse consulente. E aí eu vou fazendo a confirmação com o pêndulo, né? Ele está me indicando aqui uma coluna onde eu tenho alguns números e eu vou confirmando. Lembrando, tá, gente, que, mais uma vez, não é uma leitura coletiva de mesa radiônica, é uma leitura particular, onde a pessoa, né, tá ciente que está sendo compartilhada a leitura, porém não os dados, tá? É mais para prestação de serviço, para poder explicar como a mesa funciona, mais ou menos na prática. Lembrando que toda leitura de mesa radiônica, ela tem uma anamnese, tá? É seguido uma ficha de tratamento, de anamnese, onde os dados eles não são compartilhados, é somente a pessoa, tá? O consulente e o próprio terapeuta, então não é compartilhado os dados pessoais da pessoa de forma alguma, tá? As leituras na anamnese, elas são trabalhadas de forma geral no sentido do que é trabalhado, tá? Mas cada um segue a sua frequência, a sua energia, então a gente vai fazer o equilíbrio dessa energia nos tratamentos junto com a mesa radiônica, tá? Porém os dados não são compartilhados. É interessante agora, gente. Havia uma frequência que a mesa não tinha me permitido trabalhar no começo e eu decidi perguntar novamente e ela me permitiu trabalhar, né, essa frequência. Por que isso acontece? Muitas vezes a gente precisa equilibrar outras frequências antes de equilibrar, então pode acontecer sim da gente acabar voltando, né, para confirmar as frequências que a mesa não autoriza. E aí, eu vou pedir para ele falar novamente essa informação, porque eu vou gravar essa informação para o cliente, tá? Porque eu estou gravando aqui com outro celular para ele ver. Fala de novo. Então, assim, foi interessante. Agora eu fiz uma última leitura, né, de uma frequência. A segunda frequência que eu tinha feito a leitura, a mesa não tinha autorizado a gente fazer o tratamento.
né? E porventura agora no final a mesa autorizou, né? Isso pode acontecer porque devido às outras frequências a gente precisava alinhá-las primeiro para que essa fosse alinhada ao final, né? Então agora finalizado, né, a nossa mesa, né, com todas as frequências alinhadas, devidamente trabalhadas, mantendo um total equilíbrio, né? Então agora eu faço a ativação do sigilo para que tudo que eu fiz, todo o tratamento que eu fiz aqui, ele seja selado, né? Nada nem ninguém possa interferir ou possa desfazer tudo que a gente fez. E aí eu encaminho toda essa energia, né, todo esse tratamento para o consulente, que no caso aqui a mesa ela reverberou para mim que em 2 dias vai se manifestar, né, no plano físico, tudo que foi feito aqui, né, e ela também já me deu o retorno, né, como que a gente tem que fazer uma nova leitura aí, das frequências e, né, fazer os novos tratamentos que forem necessários aí. Então aqui agora ele não está falando em voz alta, tá? Mas ele está aqui ativando essa parte, tá? Para aquilo que ele já falou anteriormente. Ele não vai falar isso em voz alta, mas ele já está falando isso no mental. Ele já sabe como é que trabalha, então ele não precisa fazer nenhum tipo de verbalização. Isso pode ser falado mentalmente. Nesse momento eu faço um encaminhamento energético de tudo que foi feito, já com o sigilo ativado. Enquanto ele está terminando, eu vou deixar uma informação importante sobre a mesa. A mesa ela não trabalha assim de uma forma a longo prazo, a não ser que isso seja necessário. Então, às vezes um consulente vem para nossa mesa com muitas questões que precisam ser trabalhadas, e conforme a mesa vai trabalhando essas informações, né, fazendo esses tratamentos, em algum momento isso pode acontecer da mesa não pedir para trabalhar mais por um tempo indeterminado ou dar um longo período de tempo. Por enquanto, não é o caso. A gente vai para o 4º mês de trabalho, tá? Com esse consulente. Então, já perto do que já estava no começo, já está assim 1000%, fora as práticas, né, que ele faz, né, que ele externaliza. E eu acho que vai mandar vários vídeos para ele. Já estou encaminhando já. Nossa, mandou o mesmo vídeo 4 vezes. Não, são vários vídeos, acho que vai gravando. Não foi o mesmo vídeo, avisa ele aí. Fala pra ele que foi o mesmo vídeo de novo. Então, ou às vezes pode acontecer simplesmente da mesa não deixar trabalhar. Isso também pode acontecer. E a gente tem que respeitar essa informação, porque nem tudo a gente tem acesso, né? Naquele momento, às vezes a mesa não deixa a gente atuar. Mas no caso, é importante salientar isso, tá? A mesa ela vai trabalhar por um período que ela achar necessário, conforme a gente faz o tratamento dela. Esse é um cliente que está tendo bastante resultado positivo, né? É um cliente que está em tratamento, já vai para 4 meses, o tratamento dele. Então a gente sente que as coisas já estão se alternando. O nosso intuito com a mesa não é passar os tratamentos da mesa para o consulente, esse não é o intuito, porque a própria mesa já faz o trabalho. Então a gente pega cadê o para mim ver, para mim passar aqui para eles quais são o que é trabalhado. Ou você consegue falar aí? Como assim? Você fala das ferramentas? Não das ferramentas, do que é trabalhado na anamnese, tudo que é trabalhado. Então, o trabalho, ele é feito de forma geral. Então, se você chegar até a gente para fazer um trabalho com a mesa radiônica, ele vai trabalhar diversas áreas, tá? No geral, isso serve para todos os consulentes, porém são fichas separadas.
Então, quais são essas ferramentas para você passar? Então assim, todas as frequências que a gente faz a leitura, isso no geral, para todos os consulentes é um padrão. E o acréscimo, né, as outras frequências mais particulares, só arrastar para cima. As outras frequências particulares a gente só acrescenta a essas que já estão aqui, né? Então as frequências que a gente trabalha, né, são a frequência do campo, né, de frequências do seu corpo, o campo geral, o campo vital, físico, mental, emocional, intuitivo, intelectual, espiritual, financeiro, a parte de dinheiro, foco, autoestima, profissional e o próprio campo vibracional, né? Além das magias que eu já havia explicado, né, no momento que eu estava fazendo. Para quem está chegando agora, né, para poder entender, essas frequências de magia, o ideal delas é sempre estar zerado, né, sempre no 0%, né, e são tudo aquilo que atrapalha, né, magias que são ancestrais, que vêm de outras vidas, né, que acompanham o seu karma, doenças, os votos, né, voto de pobreza, de castidade, né, feito nessa vida ou numa vida passada, né, magia que está no próprio DNA, né, então essas frequências aí relacionadas a essas magias, né, elas têm que estar sempre zeradas, né, E vale também lembrar que, por exemplo, quando a gente vai dar início na nossa ficha de cada consulente, sempre ela vai iniciar, né, pela frequência geral da pessoa. Então, às vezes, já no primeiro trabalho, a gente vai utilizar de tratamentos que mesmo que depois que a gente vai, lá no final, vai encaminhar para se manifestar daqui a um período de tempo, às vezes a própria mesa consegue absorver essa energia e as outras ferramentas elas ficarem mais com menos, como é que eu posso falar? Não é trabalhar menos tratamento, sabe? Mas quando, por exemplo, eu vou fazer a leitura, eu sinto que acaba reverberando nas outras. Com certeza. Né? Então, por exemplo, a energia geral ela vai trabalhar de forma generalizada e é a primeira que a gente mexe ali para fazer a atuação, né? A mesa autorizou trabalhar, a gente vai trabalhar essa ferramenta, tudo que for possível ali. Então, normalmente quando a pessoa começa a fazer o trabalho com a mesa, logo de início, a gente trabalha bastante. Então, hoje, essa leitura foi rápida, porque ele é um cliente de fato que está com a gente há 4 meses. Então, esse período de tempo que a gente foi fazendo a leitura acaba sendo a cada 15, 20 dias, às vezes com menos tempo. E aí a mesa vai trabalhando e vai dissipando essas energias, a mesa ela vai atuando, né, no campo astral, e isso vai reverberando nas outras leituras. E o que tem ajudado bastante, né, esse consulente é ele externalizar. Ele gosta de, não, como eu disse, não tem necessidade, tá? Depois que finalizar, a gente vai passar para o cliente o PDF da leitura que foi feita, né? Do que estava desequilibrado, o que precisou equilibrar, o que foi equilibrado, o que não teve atuação, né? Vai passar. E fora isso, né? É como se fosse um portfólio mesmo. A gente manda esse PDF para ele, minuciosamente ali informando as ferramentas que foram trabalhadas, também é passada essa informação. Depois eu dou uma revisada no papel, não para o intuito de estar certo ou errado, não por conta disso, porque eu estou aqui, estou vendo o trabalho sendo feito, mas porque ele é um cliente que gosta de trabalhar com as ferramentas de tratamento. Então eu vou ver o que serve para ele fazer, o que eu posso passar para ele, para que ele consiga externalizar. Então ele achou um ponto de força a mais e ele gosta de fazer dessa forma. É necessário fazer isso? Não. Normalmente a mesa trabalhou, a gente passa para o cliente PDF, explica para ele os campos de atuação, os tratamentos que foram feitos, o que significa esses tratamentos,
e o tempo de atuação e se precisa de retorno ou não. Acabou a mesa. Mas ele né, tem mais uma consulente que ela gosta de também externalizar essas ferramentas de trabalho que é feito os tratamentos, né? Então, por exemplo, que nem eu estava falando anteriormente, vai trabalhar algum tipo de erva, por exemplo, em algum tratamento específico da mesa, isso é anotado. Então, a hora que eu vou verificar o PDF da leitura que foi feito, eu vou fazer um resumo dos tratamentos que foram feitos, vou ver o que cabe passar para ele e vou passar as orientações. Como a gente trabalha dentro do espiritual, então são informações que a gente já conhece, né? As outras ferramentas que são ativadas, né, que não tem a necessidade, principalmente dele externalizar, tem sempre uma dica que a gente consegue passar, uma orientação, né, a princípio. Por exemplo, às vezes com a cromoterapia, a gente consegue passar para ele essa ativação de cores. Às vezes trabalha com arcanjos, né, com os mestres ascensos na mesa, então a gente consegue passar para ele algum tipo de oração, ou florais. Quando é trabalhado, a gente identifica qual floral que foi trabalhado, a gente verifica qual e passa para ele. Então são coisas que a gente também consegue externalizar para que o consulente possa fazer por fora. É um bônus, na verdade. Não tem necessidade, a mesa não trabalha externalizando essas ferramentas, porém é um consulente que se sente mais seguro, ele quer aprender, ele gosta de aprender, né, sobre essas coisas, então ele acaba utilizando dessas ferramentas que também têm ajudado bastante ele em todos os aspectos, né, tanto na saúde dele, principalmente no mental, porque eu acredito que as pessoas não procuram terapia quando elas estão bem, ninguém procura porque gosta. Então, para a pessoa sair da zona de conforto dela para procurar uma terapia, é justamente porque ela está precisando de ajuda. E a mesa, como eu disse inicialmente, ela vai trabalhar muita coisa mesmo, né? O tempo todo a nossa energia é volátil, a todo momento às vezes a gente está... a vida da gente influencia, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a convivência com as outras pessoas, no ambiente de trabalho, de família. Então, tudo isso é influenciável. E aí, quando a gente vai passar isso para a mesa, a princípio é meio chocante. A gente já chegou a trabalhar 2 horas na mesa, 3 horas na mesa, porque às vezes tem coisas muito desequilibradas que a mesa precisa atuar. Às vezes acontece da mesa não deixar e a gente não insiste. Mais uma vez lembrando que o pêndulo ele não é intuitivo, a gente não consegue trabalhar ele de forma intuitiva e tudo isso precisa ser estudado e treinado antes para que, até porque, por exemplo, a gente trabalha com gráfico. Se eu for de forma intuitiva ali, além de eu não estar conseguindo trabalhar direito com o pêndulo, ele não fluir, eu não vou estar entregando um trabalho satisfatório para o cliente. Né? E não é sobre dinheiro, né? Mas é sobre a qualidade do atendimento e da prestação de serviço que a gente faz, né? Porque o nosso intuito, sim, é ter a nossa troca de energia, sim, porque a mesa radiônica, ela, apesar dela não ter nada a ver com trabalhos espirituais, vamos dizer assim, mas ainda assim trabalha no astral, né? Então, quando a gente utiliza dessas ferramentas, também a gente está trocando uma energia que é a nossa, né? Então, isso acaba influenciando. Eu mesmo já cheguei a passar mal numa mesa radiônica, trabalhando com a mesa radiônica, porque a gente acaba... não é que pegando, né, essa energia, mas meio que acaba influenciando ali durante a leitura. E as energias externas podem acabar influenciando. De, por exemplo, eu pegar e começar a fazer uma mesa e o Lucas, por exemplo, ter que continuar essa mesa, porque eu comecei a passar mal. Então, dependendo de como vem esse consulente pra gente poder ajudar nesse tratamento, às vezes é um trabalho a longo prazo. Mas, como eu disse, vai chegar um momento que a mesa não vai precisar fazer tanta atuação assim. Não que a vida vai estar equilibrada e que amanhã não possa acontecer nada, mas que a pessoa trabalhou tanto ali, né, se dedicou tanto à mesa, trabalhou tanto aspectos, né, emocionais, espirituais da pessoa, que
não precisou. Só o fato de quebrar magia ancestral e poder equilibrar, isso já faz quase todo o trabalho. Então, é o que eu falo, você vai fazer um trabalho de mesa mediúnica, você tem que levar a sério, acreditar no profissional que está fazendo esse tipo de trabalho para você e acreditar que vai dar certo, né? Confiar. Se você vir com um trabalho de mesa desconfiando ou questionando muitas coisas no intuito de testar um profissional, então não é uma terapia para você vir e fazer, né? Então eu acredito que ninguém vem no intuito de gostar de fazer mesa. A pessoa vem até a gente para fazer esse trabalho no intuito de ajuda, é um pedido de ajuda. Então nosso intuito é ajudar. É claro que existe uma troca de energia, sim, né? Como qualquer outro tipo de trabalho, existe uma troca. Se vocês quiserem fazer esse tipo de leitura, é só procurar a gente está nas redes sociais. Eu não usei o TikTok do canal, justamente porque não tenho número de seguidores para abrir live, então no meu canal já deu essa opção de abertura e aí eu tive essa opção de abrir por aqui. Mas a gente está em todas as redes sociais, nosso canal é On Espiritualidade. Podem procurar no Instagram. Pode procurar a gente por lá, pode me chamar no privado para tirar mais informações. A gente vai conversar a respeito de fazer uma live com uma leitura coletiva, tá? Ainda assim tendo a troca de energia. E quando eu falo troca de energia, gente, é dinheiro, tá? Então, vai ter sim uma troca justa de energia, porque é um trabalho dedicado, que também a gente usa do nosso conhecimento da espiritualidade, né, e de todas as ferramentas para trabalhar. Então, é um trabalho sério, dedicado, aonde a gente presta esse tipo de serviço em prol para ajudar a outra pessoa. Então, aqui é um trabalho sério, não é uma brincadeira, né? Não é tabuísmo, não é nada disso, tá? É quântico e a gente une o útil ao agradável, né? Porque a gente trabalha com ferramentas de transmutação. Então, que tudo isso é propício para ajudar o próximo. Não é nenhum trabalho fora isso, tá? A gente também trabalha com baralho cigano e breve aqui, pode ser que amanhã eu abra uma live aqui pra gente fazer uma leitura, pra gente começar a chamar a galera pra fazer leitura. Eu já assisti algumas lives aqui, né? Não fiquei tanto tempo em live, mas já participei. Eu acho que me mandou mensagem, dá uma olhada aí. Eu já participei de live, assim, já vi como é que funciona mais ou menos, né? Eu não vou falar que eu sou tão extrovertida assim, não sou muito de câmera, de aparecer em câmera, mas eu sinto que vai ser interessante fazer esse trabalho, essa troca. É o meu trabalho, é o meu trabalho 100% integral, então o meu trabalho 100%, tá? Precisou é só chamar. A gente tá, como eu disse, nas redes sociais, são valores acessíveis, a gente faz parcelamento no cartão, dependendo do que for fazer, então tudo isso pode ser conversado. Então eu vou fazer de uma forma, principalmente aqui em abertura de live, para que a gente possa fazer. O trabalho coletivo também, ele vai ter uma troca, tá? Uma troca mais social, não o valor da mesa. A mesa particular vai ser um outro valor, tá? Aí é o valor mesmo, que é o que a gente cobra, separado. Agora o valor em live, a gente pode fazer um valor social, a gente conversar aqui, pra gente fazer essa abertura. Dá pra fazer isso sempre, né? Pra gente também fazer essa captação, né? E poder apresentar o nosso trabalho pra vocês, que a gente sempre assiste, trabalha com isso mais em sigilo. E a gente sempre teve essa ideia de querer fazer live e poder apresentar nosso trabalho. Como a gente não é muito de extroversão, a gente não gosta muito dessa parte de extrovertido. A gente não é muito extrovertido, né? Muito engraçadinho. Então, a gente vai ficar devendo um pouco nisso, mas pode ter certeza que o trabalho é bem sério
E aqui tem uma pessoa que vai acolher, outra pessoa que vai acolher da forma que for necessário, tá bom? Obrigada, gente, pela audiência. Até a próxima, viu? Beijão pra vocês, com Deus. Beijão, gente. Até a próxima. Fique com Deus. Axé, namastê, gratidão e até a próxima. Arru!